Olá, amantes do mistério! O Halloween está chegando e, para entrar no clima, que tal mergulhar em histórias que não saíram da imaginação de um roteirista, mas aconteceram de verdade? Hoje eu separei 10 contos reais e arrepiantes que vão fazer você pensar duas vezes antes de apagar a luz. Prepare-se, porque a realidade pode ser muito mais assustadora que a ficção. Vamos começar com a história de Robert, o boneco. Em 1906, um menino chamado Robert Eugene Otto, que morava em Key West, na Flórida, ganhou um boneco de presente. Ele o batizou com seu próprio nome, Robert. O garoto e o boneco se tornaram inseparáveis. Só que os pais de Eugene começaram a ouvir o filho conversando com o boneco e, para o espanto deles, ouviam uma voz diferente, mais grave, respondendo. Objetos eram arremessados pelo quarto, móveis virados, e Eugene, assustado, sempre dizia a mesma coisa. Não fui eu, foi o Robert. Vizinhos afirmavam ver o boneco se movendo de uma janela para outra quando a família não estava em casa. Após a morte de Eugene, a casa foi vendida, e os novos moradores também relataram atividades estranhas ligadas ao boneco. Hoje Robert, o boneco, está em um museu em Key West, onde visitantes dizem que ele continua a causar problemas, como falhas em câmeras e celulares de quem o fotografa sem pedir permissão. Assustador, não é? Nossa segunda história nos leva para a Inglaterra, para a reitoria de Borley, conhecida como a casa mais assombrada do país. Construída em 1862, a casa ficava no local de um antigo mosteiro. A lenda diz que um monge e uma freira de um convento vizinho se apaixonaram e tentaram fugir juntos, mas foram descobertos. Ele foi executado e ela, emparedada viva nas paredes do convento. Desde então, os relatos de assombrações começaram. O mais famoso é o fantasma de uma freira, vista vagando pelos jardins com um olhar triste. Além dela, os moradores relatavam sons de sinos, passos inexplicáveis, luzes que acendiam e apagavam sozinhas e objetos que levitavam. Vários investigadores paranormais estudaram o local e suas conclusões sempre apontavam para uma atividade sobrenatural intensa. A casa pegou fogo em 1939 e foi demolida anos depois, mas dizem que o fantasma da freira ainda passeia pelo local, procurando por seu amor perdido. Agora, vamos para os Estados Unidos, para a infame casa dos LaLaurie, em Nova Orleans. Madame Delphine LaLaurie era uma socialite respeitada no início do século XIX, conhecida por suas festas grandiosas. Mas por trás da fachada de riqueza e glamour, escondia-se uma crueldade sem limites. Rumores circulavam sobre o maltrato aos seus escravos, mas a verdade só veio à tona em 1834, durante um incêndio na mansão. Quando os bombeiros chegaram, encontraram um cômodo secreto no sótão. Lá, descobriram escravos presos e mutilados em condições terríveis, vítimas de experimentos macabros. Madame LaLaurie conseguiu fugir para a França e nunca foi punida por seus crimes. A casa, até hoje, é considerada um dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos. Visitantes e vizinhos relatam ouvir gritos de dor e agonia vindos de dentro da mansão durante a noite, além de aparições de figuras sofredoras. Nossa quarta parada é no Japão, na floresta de Aokigahara, também conhecida como o Mar de Árvores. Localizada na base do Monte Fuji, essa floresta densa e silenciosa tem uma reputação sombria. É um dos locais com maior número de casos de suicídio no mundo. Diz a lenda que a floresta é habitada por Yurei, os fantasmas do folclore japonês, almas atormentadas que não conseguiram encontrar a paz. Visitantes relatam sentir uma tristeza profunda ao entrar na mata, além de ouvir sussurros e ver vultos entre as árvores. Bússolas e GPS costumam falhar por lá, o que torna fácil se perder. As autoridades espalham placas com mensagens de apoio, incentivando as pessoas a procurarem ajuda, mas a energia pesada do lugar continua a atrair e assustar curiosos do mundo todo. De volta aos Exorá,
Vamos conhecer a história do sanatório de Waverly Hills, em Kentucky. Construído para tratar pacientes com tuberculose no início do século XX, o local viu a morte de milhares de pessoas, já que não havia cura para a doença na época. Muitos tratamentos eram experimentais e brutais. O lugar mais famoso do sanatório é o Túnel da Morte, um corredor subterrâneo de 150 metros usado para transportar os corpos dos falecidos de forma discreta, para não alarmar os outros pacientes. Hoje, o hospital abandonado é um prato cheio para caçadores de fantasmas. Relatos incluem a aparição de uma enfermeira que teria tirado a própria vida no quarto 502. E o fantasma de um menino chamado Timmy, que adora brincar com as bolas que os visitantes levam para ele. Sons de portas batendo, vozes e sombras são ocorrências comuns nos corredores vazios. Agora, uma história que inspirou um clássico do cinema de terror, O Exorcismo de Roland Doe. Em 1949, um garoto de 14 anos, sob o pseudônimo de Roland Doe, começou a apresentar um comportamento estranho após a morte de sua tia, com quem ele costumava brincar de tabuleiro ou ouija. Sons de arranhões vinham das paredes, objetos levitavam e se quebravam, e o menino falava em línguas desconhecidas com uma voz gutural. Marcas e arranhões apareciam em seu corpo. Sua família, desesperada, buscou a ajuda da igreja. Vários padres realizaram dezenas de sessões de exorcismo. Eles relataram que a cama do garoto tremia violentamente e que palavras como inferno apareceram em sua pele. Após semanas de rituais, o menino finalmente foi libertado da suposta possessão. Essa história real e aterrorizante serviu de base para o livro e o filme O Exorcista. Vamos para a Pensilvânia, para a prisão estadual Eastern, uma das mais antigas e famosas dos Estados Unidos. Quando foi construída, em 1829, seu sistema de confinamento solitário era revolucionário. A ideia era que o isolamento forçaria os prisioneiros ao arrependimento, mas na prática levou muitos à loucura. A prisão abrigou criminosos famosos como Al Capone. Após seu fechamento em 1971, o local virou um ponto turístico conhecido por suas assombrações. Visitantes e funcionários relatam ouvir sussurros, choros e risadas malignas nos blocos de celas vazios. Sombras escuras são vistas correndo pelos corredores, e a figura de um guarda-fantasma é frequentemente avistada nas torres de vigilância. A energia de tanto sofrimento e desespero parece ter ficado impregnada nas paredes de pedra. Nossa oitava história é sobre o misterioso Homem-Mariposa de Point Pleasant, West Virginia. Entre 1966 e 1967, mais de 100 pessoas relataram ter visto uma criatura aterrorizante, uma figura humanoide, com mais de 2 metros de altura, asas enormes e olhos vermelhos brilhantes. Os avistamentos sempre pareciam preceder eventos trágicos. A aparição mais famosa ocorreu momentos antes do colapso da Ponte Silver, em dezembro de 1967, que resultou na morte de 46 pessoas. Depois do desastre, o Homem-Mariposa nunca mais foi visto na região. Seria ele um prenúncio da desgraça, um anjo caído, um alienígena ou apenas uma histeria em massa? O mistério continua até hoje, alimentando o folclore local e assustando gerações. Agora, vamos falar sobre os Black Eyed Kids, ou Crianças de Olhos Pretos. Essa é uma lenda urbana moderna que começou a se espalhar pela internet nos anos 90, mas os relatos são tão consistentes que causam arrepios. A história é sempre parecida. Crianças ou adolescentes com idades entre 6 e 16 anos, batem à porta de casas ou carros, geralmente à noite. Elas pedem para entrar, seja para usar o telefone, beber um copo d'água ou pegar uma carona. Sua aparência é normal, exceto por um detalhe aterrorizante. Seus olhos são completamente pretos, sem íris ou esclera.
As pessoas que encontram essas crianças relatam sentir um medo irracional e uma sensação de perigo iminente. Elas falam de forma monótona e se tornam agressivas quando seu pedido é negado. Ninguém sabe quem são ou o que querem, mas o conselho é um só: nunca, jamais as deixe entrar. Para fechar nossa lista, a história de Elisa Lam. Em 2013, essa estudante canadense de 21 anos desapareceu durante uma viagem a Los Angeles. Ela estava hospedada no Hotel Cecil, um lugar com um histórico macabro de mortes e crimes. Semanas depois de seu desaparecimento, hóspedes começaram a reclamar do gosto e da cor da água. A manutenção foi checar as caixas d'água no telhado e encontrou o corpo de Elisa dentro de um dos tanques. O caso se tornou ainda mais bizarro quando a polícia divulgou um vídeo de uma câmera de segurança do elevador, gravado no dia em que ela desapareceu. Nas imagens, Elisa age de forma estranha, parece se esconder de alguém, gesticula e entra e sai do elevador, que curiosamente não fecha as portas. Como ela chegou ao telhado, que era uma área restrita, e como entrou sozinha na caixa d'água e fechou a pesada tampa por dentro. A morte foi considerada um afogamento acidental, mas as perguntas e o vídeo assustador permanecem, alimentando inúmeras teorias. E aí, qual dessas histórias te deixou com mais medo? O Halloween é a época perfeita para lembrar que, às vezes, as histórias mais aterrorizantes não precisam de monstros fictícios, pois a vida real já nos proporciona mistérios de arrepiar. Espero que tenham gostado dessa viagem pelo lado sombrio da realidade. Se você é fã de mistérios e histórias assustadoras, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.